Com certeza você deve saber quem é o jogador Pedro, ele que é jogador aqui do time do Flamengo. Eu poderia dizer da seleção do Flamengo. Brincadeira, gente, é porque eu sou o torcedor aqui do Flamengo. Vamos lá. Olha só, não vamos falar sobre futebol. Eu gostaria que você acompanhasse comigo este batismo aqui. Presta bem atenção e não sai do vídeo e fica até o final. E daqui a pouquinho você vai entender o objetivo desse vídeo. Vamos lá. Que através do Espírito Santo, através do poder dele, a gente consegue compartilhar dele, a gente consegue viver da palavra dele, obedecer a palavra dele. E assim nós vamos arrastando multidões atrás de nós. E através dessa convivência com Cristo, a gente vai resplandecendo ele. A gente vai deixando as marcas dele por onde a gente passa. E hoje nasce um novo Lucas, como foi falado. E através de você, milhares de pessoas vão conhecer esse Jesus. Através de você, pessoas vão ver como você está tão feliz num momento tão difícil na sua vida. E através disso, as pessoas vão olhar para você com outro olhar. Vão querer conhecer desse Deus, vão querer se conhecer desse Jesus que dá essa paz que excede o entendimento. E essa paz não é como o mundo dá, mas sim é uma paz que não tem como ser humana, como eu falei para você agora há pouco. Você vai ser selado a partir de hoje. E a partir de hoje as pessoas vão te olhar cada vez mais com ver a diferença na sua vida, ver a transformação que Deus fez na sua vida. E é isso que a gente ora e vai declarar aqui agora em nome de Jesus. Gente, olha só. Presta bem atenção no que Pedro ele falou. Amigos, é interessante nós observarmos aqui este vídeo com Pedro, porque esta outra pessoa ao lado dele é Lucas Paquetá. Ele foi batizado, com certeza por influência, por estudos feitos pelo seu colega de futebol aí, por Pedro. Aonde eu quero chegar com tudo isso aqui, Cleito, é que Pedro um dia tomou a decisão dele e hoje, por exemplo, você sabe disso, não é desconhecido para ninguém. Hoje Pedro ele usa as redes sociais dele para falar de Jesus, mostrando que Jesus é tudo, mostrando que Jesus é mais importante do que a fama, do que o futebol, do que dinheiro, do que riqueza, do que tudo sobre esta terra. Todas as vezes que Pedro ele faz um gol, eu poderia dizer quase que todas as vezes, ele apresenta Jesus diante das câmeras. Amigos, podemos usar a nossa influência, as redes sociais que temos em nossas mãos, para evangelizar outras pessoas. Porque se eu e você, sendo um cristão conhecedor da palavra do nosso Deus, eu e você sendo conhecedor da palavra do nosso bom Deus, se calar, as pedras, elas clamarão. E nós temos, por exemplo, por obrigação, falar do Redentor, falar do Cristo que um dia morreu e ressuscitou para trazer a salvação para mim e para você. E compete a mim e a você trazer o plano da salvação para outras pessoas. Lucas Paquetá tomou a decisão dele. Pedro um dia tomou a decisão dele e eles foram batizados nas águas. A partir do momento que eu e você conhecemos sobre a pessoa de Cristo e entendemos a importância do quão é importante nós sermos batizados, nós precisamos cumprir com a ordem do Mestre. Um dia Jesus, quando esteve aqui sobre esta terra, ele foi batizado por João Batista. Não porque Jesus tinha pecado, porque o batismo é uma forma de Deus nos restaurar, nos purificar, nos transformar, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo é imersão e que simboliza, ao você mergulhar nas águas, ali fica os seus pecados, de forma simbólica, tá bom, gente? De forma espiritual. Amigos, Jesus ele faz o convite para você hoje, para que você tome a sua decisão e não tarde a sua decisão em ser batizado em Cristo Jesus.
Nós, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, oferecemos, por exemplo, estudos bíblicos. Inclusive, esse aqui, por exemplo, que está nas minhas mãos, é um guia de estudo bíblico, com 18 temas. Tiramos aí entre 20 a 30 minutos para estudar um pouco sobre a palavra do nosso Deus. Aqui, por exemplo, ó, temos temas como o milênio e a nova terra. Deixa eu te apresentar um outro aqui, ó. Como identificar a igreja verdadeira. Aqui você vai ter o guia de estudo bíblico, perguntas, você tem comentáriozinho. E no verso da folha vai ter um outro tema. A vida, por exemplo, no Espírito Santo, são temas. E aqui, deixa eu te apresentar aqui, eh, o poder da profecia, princípios de saúde, outro tema muito bom, aonde a igreja ensina o quão é importante cuidar da saúde na alimentação e também o lado espiritual. Olha só, o plano da salvação, como já foi falado, a verdade sobre a morte, está aqui, ó, opa, aqui, a verdade sobre a morte, e para muitos acha que é um mistério, e sinais da volta de Cristo. Enfim, são temas muito bons e eu tenho certeza que esses temas, eh, você estudando ele, será uma bênção para a tua vida. Então, se você tem interesse de estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus, eu aconselho você procurar alguém, ou pastor, ou algum membro da igreja adventista do sétimo dia, e estude a palavra de Deus, porque sabemos que Jesus está bem pertinho de voltar. Então, é necessário você tomar a sua decisão o quanto antes. Nós temos, por exemplo, aqui, eh, um texto, eu não vou ler, tá bom, gente? Mas eu só vou dar uma resumida aqui. Em Atos capítulo 8, versículos do 26 ao 36, fala de um eunuco, um encontro de Filipe, onde Filipe estava em um determinado lugar, Filipe sendo um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um cristão, lá do período da igreja primitiva, e ele com certeza estava em espírito de oração, estava sensível à voz de Deus, até que o Espírito Santo, o anjo do Senhor, falou para ele disse assim, ó, vai e desce, porque alguém que eu quero salvar está lendo o livro do profeta Isaías. Filipe não pensou duas vezes, foi ao encontro do eunuco, alguém que era oficial daquela época, alguém que era de grande influência. Então veja que o eunuco, ele, por exemplo, estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 5 ao 7. Você pode pegar Atos, capítulo 8, versículos do 26 ao 36, e você vai entender o que o eunuco estava estudando, que está em Isaías, capítulo 53, versículos do 5 ao 7, que fala sobre um cordeiro que seria levado para o matadouro, uma ovelha muda, tal, tal, enfim. Essa passagem bíblica era a passagem que o eunuco não estava entendendo, até que Filipe chegou e fez com que ele compreendesse as Escrituras. Aí ele disse assim: Filipe, eu já entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que impede que eu seja batizado neste momento. Mais adiante tinha ali, por exemplo, água, e o eunuco foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem contar que este eunuco estava vindo de Jerusalém, ele tinha terminado de adorar a Deus. E ele vinha na estrada estudando as Escrituras, que era o Antigo Testamento na época, porque até então não existia o Novo Testamento. E essa pessoa de influência e de importância para a sociedade da época tomou a decisão. Aonde eu quero chegar com tudo isso? E você também precisa tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Jesus sendo Rei, Senhor dos Senhores, um homem de influência e tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, foi batizado para nos dar o exemplo. Então, eu e você precisamos, eu não vou dizer eu, porque eu já tomei a minha decisão, já fui batizado um dia, há uns
15 anos atrás, aí, mais ou menos, 14, 15 anos, fui batizado e agora o apelo é para você. Que você também seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, não demora, não demora. Tome logo a sua decisão. Pedro, jogador do Flamengo, tomou a sua decisão. Lucas Paquetá tomou a decisão. Então, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo em nome do Senhor Jesus. Amém? Inclusive, tem um texto em Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esse texto, eu não costumo utilizar ele como uma forma de amedrontar ou pressionar as pessoas a tomarem uma decisão. Não. Apesar de que a Bíblia ela é bem direta e diz assim: ó, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você crê, seja batizado em nome de Jesus. Com certeza vai acontecer renovo na tua vida. Haverá perdão para os teus pecados. E você começará a caminhar uma nova vida ao lado de Cristo. Então não demore em tomar a sua decisão ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não basta apenas crer, temos que aceitar e declarar para a igreja e para o mundo, diante do céu, que nós pertencemos a Cristo. Amém? Que Deus ele te abençoe de forma especial em nome do Senhor Jesus. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, este vídeo, para mais pessoas.